gente vai situando, né, como o Richard sempre grava a aula, é para aquelas pessoas que não têm a facilidade de entrar na hora, depois assiste a aula, tá bom? Então eu queria agradecer muito a presença da Elisandra para hoje, que está aqui conosco para falar sobre os direitos da pessoa idosa. A Elisandra é a atual presidente do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa daqui de Dourados. Então ela vai ficar com a palavra. As perguntas vocês podem fazer para a Elisandra a qualquer momento. Aí eu queria muito agradecer e pedir para a Elisandra agora se apresentar, né, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, conhecer o trabalho da Elisandra, né, explicar como que funciona o Conselho Municipal de Defesa do Idoso, quais dias que tem funcionamento, a questão das denúncias, como que pode fazer. E aí, dona Lourdes, tudo bem? Isso, então vamos lá. Então, por favor, Elisandra, a palavra está com você. Muito obrigada, tá, por atender aí o nosso pedido. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, prof, pelo convite. É uma honra e uma grande oportunidade de estar conversando com os nossos idosos desse projeto maravilhoso, né? Meu nome é Elisandra, eu sou formada em serviço social, trabalho na Secretaria de Assistência Social e hoje estou presidindo o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? E assim, é uma grande responsabilidade para nós conselheiros, principalmente nesse momento de pandemia, a qual a gente se limita muito, estamos limitados por nossas ações, até porque o conselho ele é composto por várias pessoas idosas, né? Então, assim, as nossas reuniões que eram mensais, elas estão sendo limitadas por conta dessa situação que estamos vivendo. Mas os encaminhamentos continuam, nós temos contato com o Ministério Público, com o CRES, né? Eu, por ser funcionária da Secretaria de Assistência Social, tenho acesso às denúncias que recebemos pelo Disque 100, né? E aí a gente acaba conseguindo fazer um pouquinho mais do trabalho e agilizar um pouco também. Elisandra, antes de você continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho participado de outros grupos e tem, em outros grupos que eu tenho participado, tem colocado muito que a violência contra as pessoas, sejam elas crianças, mulheres, idosos, tem aumentado por causa do isolamento, das pessoas ficarem muito tempo juntas na residência. Isso tem acontecido também aqui? Sim. Nós recebemos pelo Disque 100 esse tipo de denúncia. Esses dias eu tive uma conversa com o Dr. Luiz Terçariol, também do Ministério Público, e aumentou muito, né, por conta, assim, alguns idosos que moravam sozinhos, eles acabaram tendo que morar com os filhos ou algum outro familiar. E isso causa um certo desconforto para esse idoso que é habituado a ter a sua rotina, a sua vida independente, né? Então, neste momento, ele se vê limitado de não poder sair, de não poder trabalhar, de ter que sair da sua casa para ir, né, morar com outro familiar para que tenha um cuidado maior. Então, essa nova rotina na vida do idoso tem causado, sim, um aumento considerado, inclusive, do número de incidentes contra o idoso. E esse problema não é uma questão só de Dourados, viu? Eu andei fazendo uma pesquisa, é uma questão, assim, é um problema muito sério. Essa demanda, ela cresceu muito. Eu acho que por falta porque os nossos idosos hoje, eles têm uma vida melhor, uma qualidade de vida, uma independência financeira, de rotina, eles se aposentam, continuam trabalhando, então hoje eles se veem numa situação diferente. Então isso causa essa mudança de rotina e esse confronto familiar, muitas vezes, né? Você falou que você tem acesso ao Disque 100. Dá para você falar um pouquinho para nós aí
quais são os canais que a gente pode utilizar para notificar um caso de violência, seja conosco ou se a gente tiver informação de alguma outra pessoa? Com certeza. O Disque 100 é uma ferramenta nacional, né? Qualquer pessoa pode ter acesso. O quanto maior número de informações a pessoa tiver, como endereço, o nome do idoso ou o nome do agressor, toda a informação ela é válida, né? E contribui para que a equipe do CREAS, no caso aqui em Dourados, que vai ser acionada pelo Disque 100, para que faça essa constatação, né? Recebendo a denúncia do Disque 100, é só discar o número 100 do telefone, eles vão registrar, denúncia anônima, não há necessidade de identificação, e aí eles vão acionar a equipe do CREAS, que vai fazer a investigação desse caso. E aí, posteriormente, as medidas serão tomadas, né? Poucas vezes o conselho foi acionado para acompanhar, até porque é um trabalho técnico, né? Mesmo que o conselho tenha técnicos como assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, nosso conselho ele é bem composto, mas é um trabalho da equipe específica, né? Certo, você tem falado do CREAS, assim, explica para nós qual é a diferença do CREAS e do CRAS. O CRAS, ele é um instrumento da proteção social básica, dentro da política de assistência social. O CREAS, ele faz parte da proteção especial, né? Então, assim, ele vai, como que eu vou explicar, para ficar mais claro? Mais específico, direcionado. No caso do CREAS, ele vai atender questões mesmo de violência idoso, às vezes chega também de criança e posteriormente é passado para os órgãos competentes, né? Ele está dentro do Núcleo de Proteção Social Especial da Secretaria da Política de Assistência Social. Dourados possui apenas um CREAS, por incrível que pareça, hoje somente temos um. Um para a cidade inteira? Um para a cidade inteira. O CREAS, sim. CRAS nós temos, contando com distritos, nós temos 7. E aí, no caso, se nós quisermos, assim, obter informação, né, assim, com relação aos serviços que a Secretaria de Assistência Social presta aqui para o município, a gente vai no CRAS, então, é isso? Pode ir no CRAS, pode procurar a Casa dos Conselhos, que o Conselho CMDPI, que é o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa, tem uma secretária executiva que fica permanente na Casa dos Conselhos, para tirar dúvida, receber denúncias, já acontece também as pessoas irem direto à Casa dos Conselhos, levar alguma demanda. Então, nós temos essa secretária executiva que faz esse recebimento lá também. Mas o CRAS também tem a equipe técnica que faz o encaminhamento, o próprio CREAS recebe, mas aí seria um processo inverso, né? No CREAS, a gente aconselha sempre que a pessoa faça pelo Disque 100, a gente procura fazer essa orientação. Não que impeça a equipe de fazer, mas já que nós estamos orientando, a gente procura orientar do caminho correto. E aí, só para ficar mais claro para a gente, no mês passado, nós fizemos aqui algumas reuniões, algumas lives, explicando, né, a questão dos tipos de violência, que não é só para ligar para o 100, o Disque 100, se for uma violência física, né? Vocês têm recebido, assim, no Disque 100 outras denúncias de outros tipos de violência ou é só física? Não. Nós estamos recebendo demandas sobre a violência patrimonial. Essa é a que menos aparece, né? Porque, como eu disse anteriormente, esse idoso passa a morar com outro membro da família. Então, essa pessoa, ele passa a tomar posse
do salário, do benefício ou de outro bem que o idoso tenha. E ele não aceita. Então, isso gera todo um transtorno. Isso é considerado uma violência, sim. Porque esse idoso, essa pessoa, ele trabalhou a vida inteira para que quando chegasse na velhice, pudesse ter o seu conforto, né? E, de repente, uma pessoa da família, ou até mesmo estranho, já tivemos também casos de vizinhos, pessoas próximas que se apossam do cartão da aposentadoria, do benefício. Então, isso também é um tipo de violência e pode não, deve ser denunciado. Já houve casos de até bloqueio do benefício para que a equipe pudesse fazer a investigação, procurar um outro familiar para gerenciar e ajudar a resolver toda essa situação. Nossa, é bem sério, né? A gente nem consegue imaginar. É muito sério. Porque às vezes a gente pensa que é só aquela questão da agressão física, tem também o abandono também Oi, desculpa. Não, tranquilo, pode continuar. Então, o abandono do idoso também, né? Porque muitos saem, deixam o idoso sozinhos. Então, assim, tem que ser denunciado também, porque a família, ele é responsável por esse idoso. Esses dias eu participei de uma entrevista na Rádio Coração, e o padre Fernando levantou essa questão. O que eu pensava, qual era a minha opinião sobre isso? Eu falo assim que tudo tem que começar pela família. Essa questão, a família, ela tem que ser resolvida em família, porque as pessoas acham assim, eu não posso cuidar do meu pai, do meu idoso, o Estado, ele é obrigado. Sim, se esse idoso não tiver ninguém, o Estado, ele é responsável, ele vai ter que recebê-lo, vai ter que acolher. Mas e a família, que é a base de tudo, né? Então, tem que ser resgatado isso daí. Nós temos que fazer com que essa família tenha consciência da importância desse vínculo e desse cuidado com o idoso. Eu acho que hoje, nesse momento de pandemia, esse é o maior desafio. Eu estou fazendo um monte de perguntas, mas depois eu vou abrir e pedir para deixar um micro. Sim, não. Essas outras pessoas perguntarem, mas olha, nessa sua fala eu lembrei de uma outra coisa também, que a gente tem visto muito na televisão, nos jornais, que é a questão do fato de como a Covid-19 ela tem acometido muitas pessoas, independente da idade, mas infelizmente quem tem morrido mais são as pessoas idosas. A gente pode até acompanhar, eu tenho acompanhado o boletim epidemiológico aqui do estado, e aí a gente observa assim que mais de 70% das pessoas que faleceram aqui no estado do Mato Grosso do Sul são pessoas com mais de 60 anos. E aí a gente tem ouvido um monte de coisa, inclusive que em situações que há a necessidade de decidir entre utilizar um respirador para uma pessoa mais jovem ou uma pessoa idosa, vai usar o respirador na pessoa mais jovem. Esse tipo de... Não estou dizendo que seja uma decisão certa ou uma decisão errada, mas isso pode ser entendido como um tipo de violência? Com certeza, com certeza. Porque não é uma coisa... como que eu vou te explicar? Às vezes esse idoso... qual a diferença? Ele não pode... Quem vai prever quanto tempo ele vai viver? Ninguém pode prever. Então, é uma decisão injusta, eu vou colocar assim. Porque, de repente, aquele idoso tinha uma vida saudável, mas foi acometido desse vírus. E como julgar se, vamos colocar, entre eu ou uma pessoa de 80 anos? Né? Então, é uma decisão, um julgamento injusto, no meu ponto de vista. Eu acho que, graças a Deus, acho que o nosso país não chegou a esse ponto, né, Márcia? Eu não fiquei sabendo aqui no Brasil que tem acontecido isso. Lá fora eu sei que sim. Mas a que ponto nós temos o direito de julgar e tomar esse tipo de decisão? Porque os nossos idosos hoje, graças a Deus, eles têm qualidade de vida.
né? Você olha um idoso com 60, 70 anos, ele está esbanjando juventude, disposição, ele quer voltar a trabalhar, ele se aposenta, quer continuar trabalhando, ele quer fazer as atividades físicas, então é um outro perfil. Eu acho que a nossa lei, nós precisamos mudar a nossa visão sobre a pessoa idosa e olhar com um pouquinho mais de carinho, né? Porque assim, o idoso de hoje foi o jovem de ontem, nós estamos caminhando para isso, então nós temos a obrigação de melhorar e cuidar deles, porque lá na frente vai ser a nossa vez, então nós temos que plantar boas sementes para colhermos bons frutos amanhã. Então, eu acho assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de atitude. Certo. E aí, meninas e menino, vamos lá, vamos participar aí, vamos fazer pergunta também. Vou fechar meu microfone para vocês fazerem pergunta aí, vamos lá. Vamos, senão eu vou fazer pergunta, hein? Laíde, Dona Lourdes, Dona Inês, vamos lá, pode fazer pergunta. Pode fazer. O pessoal tá tímido hoje, hein? Ô, Elisandra, as reuniões continuam acontecendo? Como é que tá fazendo agora as reuniões do Conselho? Então, nós tentamos fazer agendar uma online, mas assim, tivemos bastante dificuldade. E agora, hoje eu estava conversando com uma conselheira e nós temos algumas pautas, algumas demandas, tentar marcar aquele que não consegue participar online, que ela faça presencial na casa, que a casa nos permite até 6 membros, né? E aí o restante para nós fazermos online. Mas, por enquanto, como eu disse anteriormente, o nosso conselho ele é composto por bastante idosos. Né? Então, a gente nos últimos meses a gente mantém a conversa, os informes pelo grupo de WhatsApp, né? Mas a reunião com pauta mesmo a gente não conseguiu realizar ainda por esse último mês. Mas eu tô tentando organizar para que a gente retome, que nós temos alguns pontos para organizar, porque nós estávamos em campanha de arrecadação, não sei se vocês têm conhecimento do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, e nós estávamos em campanha até o dia 30 de junho, né? E agora nós temos que nos organizar, porque a hora que liberarmos esse recurso, para a gente começar, vai ter que fazer o chamamento público, inclusive vocês poderiam se organizar o projeto, eu acho que eu já falei com você aquele dia na secretaria, né, Márcia? Para credenciar no fundo. Então, eu queria que você explicasse melhor para a gente, porque as participantes mesmo da UNAMI, eu não sei se elas conhecem, né? Eu até ia pedir para você falar do conselho, assim, que eu acho que o conselho não trabalha só com denúncia, né? Ele deve ter uma outra pauta. Então, se você pudesse explicar que outras ações o conselho faz, e aí para lá explicar para a gente também a questão do fundo. Até a hora que você for falar do fundo, eu vou anotar aqui no meu caderno para saber como que a gente pode participar. Eu até trouxe aqui o número do decreto, caso vocês queiram depois trabalhar com isso daí, eu tirei e trouxe o número para a gente estar conversando. Então, o conselho, na verdade, ele tem a responsabilidade de fiscalizar. Dourados hoje só tem idoso como entidade credenciada, né? Que é de abrigo de longa permanência. Nós temos a Toca de Assis, temos a Pastoral do Idoso e temos a FUNPEMA, que seriam entidades que desenvolvem ações com os idosos. Só que qual que é a nossa dificuldade? Hoje, o Conselho ele é vinculado à Secretaria de Assistência Social. Então, nós ficamos limitados ao atendimento das entidades, porque elas só podem ser credenciadas desde que desenvolvam
projeto social, projeto de assistência social com os idosos. Nós não podemos atender entidades que trabalham com saúde, por exemplo. O caso da FUNPEMA é saúde. Nós não podemos destinar recursos para ele, o recurso do fundo, que eu vou falar na frente. A pastoral, que seria uma questão mais assistencialista, né? Que são pessoas voluntárias e que desenvolvem visitas, a parte de assistencialismo mesmo, né? Então, assim, infelizmente, dentro do que está composto hoje, essas entidades não contemplam para receber o fundo. E a Toca de Assis, que também desenvolve um excelente trabalho, mas os idosos a qual eles acolhem são deficientes, são aqueles a qual o lar do idoso não pode acolher, né? Então, a gente se depara com o quê? Com saúde. Isso é uma grande discussão dentro do Conselho, que nós pensamos em desvincular o Fundo Municipal da Pessoa Idosa da Secretaria de Assistência, porque senão os trabalhos ficam engessados. E não tem como, Márcia, nós falarmos da política da pessoa idosa sem falarmos de saúde. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo plenamente. Não existe, eu falo assim, é uma discussão que não foi pensado lá atrás, quando se criou o fundo, né? E se manteve dentro da Secretaria de Assistência. Dentro da Secretaria de Assistência, esses recursos que virão ainda, nós ainda não temos nada, é o primeiro ano de campanha, estamos aguardando o resultado, não tem como nós trabalharmos com outro tipo de política sem ser a de assistência social. Então, esse vai ser o maior desafio para o Conselho. Né? A gente está tentando mudar essa visão para que as pessoas entendam que a política da pessoa idosa, ela tem que caminhar com saúde e educação, inclusive. O trabalho que vocês fazem com esses idosos, são políticas, as três políticas têm que se conversar. Senão nós não vamos evoluir, a gente vai ficar sempre nessa coisa engessada, não vamos evoluir. E acho que não é esse o nosso propósito, né? Verdade, eu concordo plenamente com vocês. Inclusive, quando nós tínhamos aqui o curso de especialização do envelhecimento humano, nós sempre colocávamos isso, que não dá para falar sobre envelhecimento só na ótica da saúde ou só na ótica do serviço social. A questão do envelhecimento, ela perpassa por todas as dimensões e por todas as secretarias, né, que nem você falou agora, da educação, como traz a própria política nacional do idoso. Ela não fica restrita, né, a uma área. A Política Nacional do Idoso, ela deixa bem claro que todas as áreas têm que estar envolvidas, né? O trabalho, a educação, a justiça, a previdência, o serviço social, enfim. Então, nesse caso do fundo, ele então, atualmente, ele está pensado somente para a questão assistencial, é isso? A política de assistência social. Por exemplo, eu até estava pensando em conversar com a técnica, com a assistência social da Toca, para que eles elaborassem um projeto social dentro da organização, dentro da entidade, para que eles pudessem fazer parte da partilha do fundo, né? Porque nós conhecemos a necessidade que essa entidade tem em manter essas pessoas internas, né? Só que nós não podemos destinar nenhuma parte desse recurso, que na verdade são destinações do imposto de renda, por conta deles atenderem os idosos, em específico, pessoas com deficiência. Né? Então, assim, para que nós pudéssemos ajudar, porque o nosso intuito é esse, é aumentar e agregar a todos que trabalham com a política da pessoa idosa, a entidade ela vai ter que apresentar um projeto, ser credenciada junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, e aí pegar a certificação, nós até facilitamos um pouco mais,
garantindo apenas a certificação municipal. Aí vai para a análise, nós temos as comissões, né? E aí, futuramente, se Deus quiser, receber a partilha desse fundo. Nós estamos na expectativa de que tenhamos conseguido arrecadar um valor até significativo. E deixa eu te perguntar uma coisa, no caso, a Universidade Estadual, que tem esse projeto de extensão, a Universidade Aberta à Melhor Idade, esse projeto, por estar vinculado à Universidade Estadual, que é uma instituição pública, ele pode se cadastrar ou não? Então, o projeto ele não tem, ele é vinculado, ele é dentro da universidade? Ou vocês têm um CNPJ, alguma coisa separada? Não, o projeto é dentro da universidade. Dentro da universidade, né? O que no caso aí já não caracteriza como entidade, né? A entidade seria a universidade, que é o quê? A educação. Aí a gente volta lá na outra fala, né? Porque assim, se dentro da universidade existe um projeto tão bom, por que não poderia fazer parte da partilha? Então é bem contraditório esses pontos, Márcia. A gente fica até triste, né? Porque às vezes a gente precisa fazer uma ação, por exemplo, querer levá-las, né? E levá-los para fazer um passeio, por exemplo. A gente não tem recurso para isso. A gente tem que fazer vaquinha, aí todo mundo tem que colaborar um pouquinho. Tanto que eu acho que o último passeio que nós fizemos foi lá no Canoa, lá no restaurante Canoa. Depois nunca mais fizemos um passeio assim. E a primeira vez que nós saímos, que foi em 2014, conseguimos ir até ali, Pedro Juan Cabaleiro, fizemos um passeio bem legal ali em Ponta Porã, mas também assim, cada um teve que pagar um pouco do bolso, porque a gente não tem recurso para isso, né? Então, quando a gente quer fazer alguma atividade fora da universidade, fica complicado por falta de recursos. Pois é por isso que eu falo que as políticas elas precisam urgentemente se conversarem, né? Porque um projeto como esse, no caso dessa partilha do fundo, ele não é perfil. Mesmo que desenvolva um excelente trabalho, mas ele está vinculado a uma entidade, uma instituição educacional, né? Então a gente acaba perdendo a oportunidade de ampliar e de melhorar o projeto, né, Márcia? Ok, vamos ver se agora alguém se anima a fazer pergunta. Vamos lá, pessoal. Quem vai fazer pergunta aí pra Elisana? Aí senão ela vai ficar triste, ela não vai vir mais aqui falar com a gente, hein? Não, estou à disposição. Eu estou vendo aqui que o professor Siderio entrou, ele foi meu professor. Pois é, então, mas eu tô vendo só o teto da casa. Não, ele foi meu professor. Olha só, tá vendo? A dona Laura tá passeando pela casa. A Laíde tá fazendo careta. Vamos lá. Tô vendo aqui, hein? A dona Lourdes está segurando o rosto. Ô dona Laura, vamos, conversa conosco aí, vai. Abre o microfone aí. Ó, chegou a dona Laudir. E aí, dona Laudir? Boa tarde. Eu vou ter que ler os lábios agora, hein? E aí, bolsista, podem perguntar também, tá? Eu vou perguntar, então. Pode perguntar. Quais são os órgãos responsáveis, além do Conselho e além da assistência social, do CRAS, do CREAS, pela fiscalização dos direitos dos idosos?
Não entendi, tá cortando, Richard. Quais órgãos, além do Conselho e da Assistência Social, que são responsáveis para fiscalizar o direito dos idosos? Ah, sim. Ministério Público, que é quem inclusive fiscaliza o Conselho, nós, né, somos fiscalizados por eles. Um outro órgão que é parceiro nosso, que se houver a necessidade, está a Guarda Municipal também, que no início, quando no início da pandemia, foi quem acolheu algumas denúncias, saiu inclusive na mídia. Então, assim, aos poucos nós vamos construindo, né, esse elo. Eu falo que nós trabalhamos em elo, vamos juntando todas as entidades competentes, e quanto mais gente, melhor. Mas, assim, a princípio seria isso, né? Secretaria de Assistência Social, Saúde também. E hoje nós temos um aliado muito bacana que está nos orientando bastante, que é a OAB, que ocupa, inclusive, uma cadeira no Conselho. Nós temos a OAB também dentro do Conselho. Então, assim, nós estamos bem orientados juridicamente. Foi um pouquinho difícil para conseguir incluí-los, porque haviam outras demandas, mas eu acho que a parte jurídica dentro do Conselho, ela é importante, porque somos voluntários, não recebemos nada por isso. Então, assim, o que nós temos de conhecimento é o que nós trouxemos, é nosso, né? Nós não recebemos por isso. Então, nós tivemos esse cuidado de compor o Conselho com pessoas qualificadas, né? E aí a OAB entrou também como parceria, tem a doutora Helena, que é da Comissão de Saúde da OAB, está no nosso conselho também, traz algumas demandas para a gente, nos orienta de como agir, mas aí voltamos lá, entramos com a burocracia da política, da saúde, não pode trabalhar com assistência social. Nós temos bastante entidades assim. Eu tenho outra. Existe também um elo com a vigilância sanitária aqui em Dourados? Olha, a vigilância na parte da política de assistência social, não. Só se houver a denúncia no conselho e houver a necessidade de acionar, sim. Mas aí entra no quê? A saúde, né? Que também é parceira nossa e também tem representação no conselho. Quem mais? Vamos lá, meninas. A dona Laudir falou alguma coisa, mas não abriu o microfone. Tá tudo fechado os microfones. A senhora consegue abrir o microfone, dona Laudir? Clicar nesse vermelhinho que está na sua tela? Aperta o vermelhinho. O duro que eu não consegui nem entender. Se eu conseguisse fazer a leitura labial. Vamos ver. Vou fazer outra então. Qual é o papel do governo? Não entendi. O que o governo pode oferecer para os idosos? Tem que oferecer. Mas, governo em qual esfera você diz? Não sei. São 3 esferas, você escolhe uma. 3 esferas, né? Porque na verdade todos eles têm responsabilidade de investimentos, né?
Mas, assim, e nosso papel enquanto conselho é cobrar e fiscalizar. Mas, assim, referente ao governo, os 3 são responsáveis. E, Elisandra, eu tenho participado de um grupo que discute muito as questões das instituições de longa permanência. Sim. E aí eles têm colocado, assim, no grupo, muito a questão da falta de recurso governamental para essas instituições, principalmente nessa época agora, de pandemia. E aí eu vi que teve, eu acho que teve uma votação para aprovar um aumento de recurso para essas instituições. Você ficou sabendo de alguma coisa assim? Aqui o Estado algumas instituições vão receber esse recurso ou não? Olha, na verdade, o que eu soube é que houve cortes de recurso, né? Houve cortes e tanto é que a nossa realidade aqui, Dourados, por exemplo, o Lar do Idoso teve que reduzir o número de acolhidos por conta da pandemia, porque eles trabalhavam com um número bem elevado, praticamente, né, lotado. E aí, por conta dessa questão da pandemia, para seguir as orientações, eles tiveram que reduzir o número de acolhidos. E questão de recursos, a última vez que eu conversei com a Sueli, que é a assistente social de lá, uma das coordenadoras, ela nos falou que é só corte de repasse, né? Então, assim, por isso que eles vivem promovendo ações, promovendo bazares, para poder arrecadar, para que não perca a qualidade do atendimento desses usuários, né? Então a situação ficou mais complicada ainda, né? Porque eles já vivem no limite, né? Isso. E Dourados, por exemplo, só conta com uma casa-lar, né? Nós só temos o Lar do Idoso e a Toca de Assis, mas que é um outro perfil de usuário da entidade. Então, para a gente é muito delicado. Exato. Nós tivemos uma ação, a UEMS fez uma ação junto com a Secretaria Estadual de Saúde, que foi fazer a testagem rápida dos idosos e dos funcionários do Lar dos Idosos, né? E aí a gente também só fez lá porque é a única instituição cadastrada, né, como instituição de longa permanência. Exato. Inclusive o Banco Itaú também está desenvolvendo uma ação nacional junto com outras instituições e que Dourados foi contemplada até para receber os benefícios desse projeto e também novamente seria ali o Lar do Idoso. Mas eu também não sei, não conversei com a Sueli para ver se eles receberam a visita. É porque, na verdade, é a única entidade, como você disse, credenciada, né, para receber esse tipo de recurso e esse perfil de usuário. Porque as demais, elas não são perfil para a política de assistência social. Então, assim, nós poderíamos mesmo reduzir, né? Porque eu acho que o idoso, ele merece viver na convivência da família. Mas, no caso extremo, nós precisávamos mesmo ter mais suporte para acolher, porque o nosso número de idosos está aumentando, né? É muito grande, ainda é grande. Daqui a uns anos eu acredito que vai diminuindo, né? Mas nosso grupo de idosos é bem grande. Eu acho que você é melhor do que ninguém para falar, né? A quantidade de idosos que nós temos por aqui. É que a gente fica nessa situação agora muito entre a cruz e a espada, né? No sentido se os idosos têm que ficar em casa para não saírem e não contraírem a Covid, mas por outro lado, se eles vão viver com outras pessoas, corre o risco, que nem você falou no início, de aumentar a violência, né? E aí você deixa no mesmo ambiente o agressor e o agredido. Exato. E aí eles têm medo de denunciar porque é um filho, aí esse filho, aí tem toda a questão familiar,
né? E eles começam a ficar doentes. É uma situação muito complicada isso que nós estamos passando. Então, assim, com todas as pessoas que eu converso, eu tento passar essa importância da família ter um olhar diferente com o idoso. Porque, gente, eu falo, tá aí tanto o seu grupo, né, a parte do seu grupo, todo mundo super ativo, então já pensou de repente ter que chegar e falar assim, não, você não vai sair de casa, você não pode ir no mercado, você não pode ir na farmácia, você não vai fazer suas atividades físicas, né? Eu passo isso com meu pai. Eu tive essa experiência dentro de casa. Meu pai com 76 anos, super ativo, e de ter que chegar e falar, pai, por favor, não faça, né? Não vá. Nesse momento é preocupante, né? O senhor hoje tem um problema de saúde. Então, assim, mas é a forma como a gente lida com isso. E a forma como eles recebem também. Eu ouvi do meu pai, agora mudou o papel. Ele falou para mim. Eu sempre mandei, agora eu tenho que obedecer. Então, assim, às vezes a gente não sabe, né, a família não sabe lidar com essa mudança. E você ter uma pessoa idosa, ativa, trancada dentro de casa, é muito difícil. Verdade, é assim. Bom, eu vou deixar mais um minutinho aqui aberto para ver se as pessoas fazem perguntas, fazem algum questionamento. Senão, eu vou pedir para a Elisandra fazer assim as suas considerações, deixar uma mensagem para a gente, né, nesse momento tão difícil. Qual que seria a mensagem da Elisandra enquanto presidente do Conselho para nós aqui que fazemos parte da Universidade Aberta? Oi, dona Raimunda, tudo bom? Elisandra, você poderia falar onde que fica localizado o conselho aqui em Dourados? E qual é o telefone pra gente? Sim, a Casa dos Conselhos, ela fica na rua João Rosa Góes, esquina com a Joaquim Teixeira Alves, no prédio da antiga prefeitura. Lá nós temos a Casa dos Conselhos, e como eu disse anteriormente, nós temos a secretária executiva, que fica permanente lá, temos a coordenação, e se houver alguma demanda, pode entrar aí ele entra em contato com eles acionam o conselho. E o telefone de lá é o 3411-7144. Anotou, Richard, para colocar no banner? Ah, sim, pode colocar. Porque precisar... quando termina a aula a gente faz um banner e deixa para eles lerem. Isso. Dá para você repetir o endereço, por favor, Elisandra? João Rosa Góes, esquina com a Joaquim Teixeira Alves. Casa dos Conselhos. E o horário de funcionamento qual que é? Das 7 às 13h30. Pegou, Richard? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu não quero fazer pergunta, eu só quero dizer assim, eu estou eu estou entrando nesse ciclo de idoso há pouco tempo, então as coisas para mim, eu não me sinto uma idosa, e as coisas para mim são tão normais, porque eu sou independente, sou ativa, graças a Deus tenho família, tenho todos os recursos, então não assim, como eu digo, essa situação ainda não me afetou, tá? Então por isso que às vezes para mim foi muito esclarecedor essa palestra, esses questionamentos, e eu participo por conta disso, tá? Muito obrigada. Que bom, que bom.
Eu acho que esse é o propósito, né? Envelhecer com qualidade e continuar na ativa, por que não? É porque vai fazer 60, vai literalmente aposentar? Não! Tem muita energia, tem muito que contribuir ainda, né? Vamos continuar. Verdade. Concordo com a Laíde. Eu fiz 60 ano passado, é só a idade que faz com que a gente mude de uma categoria para outra. Mas o restante, né, não faz a menor diferença, né? E às vezes é até estranho o fato de a gente estar fazendo parte de uma outra categoria agora. Mas o objetivo do projeto é esse mesmo, é levar informação para as pessoas, né? A gente está aqui para fazer o máximo possível para melhorar a qualidade de vida das pessoas que frequentam a universidade aberta, tanto que a faixa etária é a partir dos 55, mas se tiver menos não tem nenhum problema, porque o objetivo mesmo é a questão da educação, da promoção da saúde, fazer com que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, falar da importância da atividade física, né, da alimentação, e esses temas que a gente traz é justamente para que a gente amplie aqui os nossos horizontes. Graças a Deus que nós aqui não temos essa questão, pelo menos que a gente saiba, né, da violência entre a gente. Mas, sabendo dos tipos, né, conhecendo os tipos e principalmente os canais de denúncia, a gente pode estar orientando vizinhos, amigos, né, outras pessoas. Eu acho que o importante da informação é isso, é poder conhecer os caminhos e poder compartilhar isso. Sim, e nós temos também que começar a observar a mudança de comportamento do idoso, que, como eu falei anteriormente, às vezes ele não tem coragem de chegar e falar o que ele está vivendo. Mas se você tem um vínculo, um contato com ele, você percebe que ele vai ficando mais entristecido, mais reservado. Então, assim, eles começam a apresentar os sinais de que não está tudo certo, né? Então, acho que a gente tem que começar a mudar essa visão para isso também, porque às vezes falta aquele medo de denunciar porque é o filho, porque é o neto, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento de orientar eles, ou pelo menos pedir, faça a denúncia e a equipe técnica faz a constatação, se for fato, bem, se não for, graças a Deus, né? Mas a gente tem que começar a observar, porque eu acredito que esses números sejam bem maiores do que estão apresentados para a gente. Verdade. Elisandra, quais são as suas palavras aí para a gente finalizar a nossa conversa e depois eu agradeço a sua participação. Nossa, gente, eu fiquei super honrada com o convite de poder estar falando com vocês. Gostaria de futuramente conhecer melhor, ter a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, né? E assim, colocar o conselho também à disposição de vocês, se nós conseguirmos mudar essa lei e ampliar a partilha de recursos, com certeza, prof, eu vou avisar vocês, a gente comunica, porque eu acho que o trabalho de vocês é muito importante, né? Mas é uma coisa assim, é um trabalho dificultoso, mas a gente vai tentar. E agradecer pela oportunidade e mais uma vez me colocar o conselho à disposição de todos vocês. Então tá. Muito obrigada, Elisandra, pela sua participação, por ter aceitado prontamente aí o nosso convite. Para a gente foi muito bom ouvir aí os seus esclarecimentos. Espero que todo mundo tenha anotado o número 100 aí na caderneta para a gente saber, né, se tiver algum problema, como que a gente faz para fazer a denúncia. Espero que entre nós mesmos não seja necessário, mas que a gente possa avisar alguém, né, que precise dessa informação. Se você quiser anotar o número do CREAS também, é o 3426. Não, desculpa, 3424-0636. 3424-0636, do CREAS.
Ok, anotado, porque aí depois o Richard vai fazer o banner e aí a gente deixa todas essas informações. Isso, da Secretaria de Assistência Social, caso queira colocar, é o 3411-7742. Tem mais um? Aí teria dos equipamentos, mas aí cada CRAS tem o seu número, mas o central é o 7742, aí se houver alguma informação necessária a gente passa. Eu tenho uma última pergunta que está no cartaz. Você acredita que os direitos dos idosos em tempos de pandemia têm sido respeitados? Olha, Richard, você quer a resposta da presidente ou da Elisandra? As duas. As duas em uma só, né? Então, dizer que está sendo cumprido nunca foi totalmente, né? Nesse momento de pandemia em que tudo é muito louco, muito insano isso que a gente está vivendo, eu acho, como a Márcia falou no começo, de se colocar o ponto de escolher entre um idoso e um jovem, isso é uma violação de direito, né? Então, eu acho assim, eu não soube de nenhuma história próxima a nós aqui, assim, mas desde que existe, a partir do momento em que foi criada essa hipótese, o direito foi violado. Entendeu? Então, assim, ele está sendo cumprido 100%? Não, nunca foi. Nós estamos aqui para mudar isso, né? Não deixar chegar a esse ponto de que o idoso seja colocado como uma escolha. Então, trabalharmos para isso. 100% garantido? Não. Não há. A gente tenta buscar, eu acredito que todas as entidades e os órgãos que estão envolvidos com a política do idoso tá buscando diminuir, a aumentar a garantia dos direitos. Mas dizer que ela está sendo cumprida totalmente, não é. Nem na saúde, nem na educação, nenhuma política contempla 100%. Senão nós não teríamos esses embates e esses impasses que nós vivemos e ouvimos a nível mundial, inclusive, né? Boa pergunta, Richard. Essa aqui é a pergunta do cartaz. Ele é bom nas perguntas. Obrigada, Elisandra. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Tá? E sempre pode contar conosco aqui da Universidade Aberta. Tá bom? E o conselho também está à disposição de todos vocês. Tá joia, obrigada. Pessoal, então a gente encerra a atividade hoje. Agradeço todo mundo que está presente aqui na sala, né? A Laíde, a Laudir, Dona Lourdes, Raimunda, tá? Os bolsistas também. Agradecemos em nome da UNAME a Elisandra pela participação. E vamos tocar a vida aí, né? Da melhor forma possível, ficar em casa, sempre que possível, para não pegar Covid. Né? E na próxima semana tem mais. Por favor. Um abraço. Vamos pessoal. entrar na estatística. Solidariedade de vocês, hein? Tchau.